Bom, pessoal, vou dar umas dicas de carregamentos e alguns princípios para dimensionamento de vigas de mezanino. Muitas pessoas me pedem esse tipo de orientação, de tutoriais, tá? Então, eu vou tentar, de maneira simples, dar alguns passos iniciais para considerações de cargas de mezaninos. Bom, primeiro vamos tentar definir aqui o nosso mezanino, certo? Vamos supor que o nosso mezanino ele tenha dois módulos medindo 7,5 metros por 7,5 metros, certo? Esse aqui é o nosso, vamos dizer assim, esta é a nosso grid do mezanino. Vamos considerar que os pilares de apoio desses mezaninos são em concreto armado, tá ok? Para facilitar. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, posições de pilares para apoio do nosso mezanino. Então, esse nosso mezanino, nós temos uma modulação de 7,5 metros, dois módulos de 7,5 metros, por um módulo de 7,5 metros também. O mezanino quadrado. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber, qual é o tipo de laje que vai ser usada para piso desse mezanino. Nós vamos adotar nesse exemplo uma laje pré-moldada de concreto, certo? Segunda coisa que a gente precisa saber, qual é a utilização deste mezanino. Bom, para a utilização desse mezanino, nós vamos nos apoiar na norma NBR 6120. Lá tem alguns carregamentos que são considerados de acordo com o uso do mezanino. Nesse caso aqui, nós vamos considerar que é o mezanino de escritório. Bom, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estruturar as lajes nessa modulação de pilares. Então, eu vou considerar que eu tenho barrotes a cada 2,5 metros. Mas para isso, o que eu preciso? Eu preciso ter, então, uma viga intermediária, certo? E nessa viga intermediária, aí sim, eu vou apoiar as vigas de barrote. E a mesma coisa neste outro módulo. Claro, notem bem, eu tenho uma viga metálica intermediária. Eu vou também usar uma viga metálica na borda, ou seja, lá na extremidade do mezanino. E claro, essas vigas elas não podem ficar soltas. Então, o que nós vamos fazer? Vamos adotar vigas mestres nestas posições. Bom, isto nos leva a montar, nesse caso, as nossas lajes nesta direção. E assim para todos os módulos. O que a gente precisa saber para início de conversa? Que cargas vamos considerar neste mezanino? Lá pela norma NBR 6120, nós temos a definição de qual carga a ser utilizada para o uso deste mezanino, que no caso é o mezanino para uso em escritório. Lá nos diz que a carga que devemos usar é 200 kgf por metro quadrado. Peso próprio. Esse peso próprio nós vamos trabalhar na hora de dimensionar o perfil. Esse peso próprio é o peso próprio referente à estrutura metálica. Bom, laje. Quanto pesa esta laje? Essa laje pré, nós vamos considerar
que ela pesa 190 quilos por metro quadrado. Revestimento, revestimento que vai em cima do mezanino. Vamos considerar um revestimento com espessura de 10 milímetros. Então, vamos considerar que tenha 18 quilos por metro quadrado. O forro, forro que vai ser suspenso por baixo do mezanino. Vamos adotar 14 quilos por metro quadrado. Equipamento de ar-condicionado que vai ser fixado por baixo dos mezaninos e também nas vigas barrotes. Vamos considerar 13 quilos por metro quadrado. Equipamento de incêndio, 10 quilos por metro quadrado. Material elétrico, que seriam dutos, luminárias, 10 quilos por metro quadrado. E uma reserva técnica de 10 quilos por metro quadrado. Pessoal, isso aqui dá um total de 465 quilogramas força por metro quadrado, certo? Então, a nossa estrutura nós vamos carregar com essa carga de 465 quilos por metro quadrado. Primeiro passo que a gente deve fazer, vamos chamar esta viga de viga 1, a viga do barrote. Vamos chamar de viga 2, essa viga principal central. E vamos chamar de viga 3, a viga mestre central. Vamos carregar esta viga 1. Qual é o espaçamento entre essas vigas 1? 7,5 metros dividido por 3, 2,5 metros. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, vamos definir a viga 1. A viga 1, ela tem esta geometria, este modelo matemático. É uma viga biapoiada. Pessoal, esse mezanino, ele pode ser rodado, todo ele, como sendo uma grelha, tá ok? Mas para nosso exemplo, para o nosso encaminhamento didático, vamos considerar as vigas como sendo isostáticas biapoiadas. Bom, esta viga 1, ela tem espaçamento entre elas de 2,5 metros. Qual é o carregamento que devemos considerar sobre essa viga 1? A gente viu lá na definição de cargas que 465 quilos por metro é o que tem de carga permanente sobre essa viga. Então a gente tem o quê? 465 quilos por metro vezes 2,5 metros, que é a largura de influência sobre essa viga. Certo, pessoal? Vezes 2,5 metros. E mais o peso deste perfil por metro. Eu vou adotar, para efeito de chute inicial, que esse perfil pese... pese quanto? Pese... Tá, vamos chutar 20 quilos por metro linear. 20 quilos por metro linear. Isto nos dá um total de 1.182 quilogramas força metro sobre esse perfil. Bom, quando a gente está trabalhando com as lajes pré, elas são ligadas às vigas através de pinos de solidarização. Eu vou considerar que essas lajes ela tenham 1,25 m de largura e exatamente a cada 1,25 m eu tenha um pino de solidarização, ou seja, união da viga com a laje metálica a cada 1,25 m. Então, esse 1,25 m, 3,75 é o vão, cada 1,25 m, eu vou considerar que eu tenho um ponto travado nesta viga secundária. Por que vou considerar ponto travado? Porque exatamente é onde eu tenho as ligações. O que acontece nesta viga, numa viga, quando ela está sendo submetida à solicitação de flexão? Primeiro, esta viga
ela tende a fletir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, essa viga, ela tende a girar. Então, para evitar esse giro, a gente considera pontos travados exatamente na região da mesa comprimida. Então, essa distância entre esses pontos travados, que nós vamos chamar de LBY. Bom, na hora de dimensionar uma viga, dois fatores devem ser respeitados. O primeiro, temos que dimensionar essa viga para que ela resista à carga que está sendo aplicada. Neste caso, vamos considerar o momento ofletor desta viga devido a este carregamento. O segundo passo que a gente deve também verificar é a flecha desta viga. Por quê? Se essa viga entrando em carga, ela tende a fletir, ela tende popularmente dizer assim, a embarrigar. E esse efeito visual dessa curvatura, ela causa um mal-estar nas pessoas que estão usando este ambiente. Então a norma 8800, ela define que essa flecha máxima que as vigas podem, vamos dizer assim, ter de deslocamento vertical, ela está lá no anexo D. Para esse caso, vamos considerar que a flecha máxima admissível é o vão dividido por 350. Bom, se nós temos esta limitação da flecha máxima admissível, né, com esta flecha máxima admissível, se descobre qual é a inércia necessária para combater essa flecha. Alguns dados sobre essa viga V1. LBY, que é a distância entre pontos travados, 1,250 milímetros. O momento máximo nesta viga, devido a esse carregamento de 1.182 kg por metro, nos dá um momento máximo de 2.078 kg força metro. Agora, a flecha máxima admissível é 375 centímetros por 350 coeficiente, certo? Isso aqui nos dá que precisamos de um momento de inércia de 1.385 centímetros na quarta. Pessoal, com esses dois dados, a gente já pode dar um chute inicial. Ou seja, para combater a flecha, eu preciso ter um momento de inércia de 1.385. O que eu faço? Meu primeiro passo, eu vou numa tabela de perfis I e vejo qual é o perfil que se aproxima desse momento de inércia. Então, pegando a tabela lá da Uzi Minas, tá, eu vejo que um perfil de 200 por 19,3, certo? Me contempla o momento de inércia de 1.686 centímetros na quarta. Olha aqui, pessoal. Isso aqui, ó, pode ser um chute inicial para dimensionar essa viga. Claro que com este perfil, com as características mecânicas dele, geométricas, vocês vão rodar em algum programa que verifique perfil e ver se ele satisfaz esse momento máximo atuante na viga. Bom, com isso a gente dimensionou a viga V1. Claro, a viga V1, ela vai ter uma reação em cada extremidade, certo? Agora vamos definir a viga V2. A viga V2, ela tem esta geometria. Então ela vai ter o quê? Ela vai ter as reações da viga V1, só que pensem bem, eu tenho uma viga V1 em cada lado, então a reação é duas vezes a reação da reação 1 da viga V1, certo? E mais o que? Mais
peso próprio deste perfil. O que eu tenho aqui? Eu tenho o vão da viga, que é 7,5 metros, e nesses pontos, exatamente onde tem o barrote, eu posso considerar a distância entre pontos travados, o L, BY dessa viga, certo? Então, mesmo procedimento, vocês vão ter que dimensionar esta viga para resistência, que isto eu digo, referente ao momento fletor máximo, e vocês vão ter que verificar a flecha, que é referente ao carregamento e a inércia do perfil. Com isso aqui vocês têm o JX. E a mesma coisa vai acontecer com a viga V3. A viga V3 ela é uma viga biapoiada, com a reação da viga V2. Vamos supor, essa viga V3, eu tenho duas vigas V2, uma de cada lado. Então aqui eu tenho R2, duas vezes R2, né? O que eu tenho mais aqui? Eu tenho mais o carregamento referente às lajes pré, né? Referente às cargas da laje pré, que a gente definiu lá no outro como sendo 465 vezes 2,5 metros, que é a largura de influência sobre essa viga, certo? 2,5 metros, e mais o que? Mais o peso próprio do perfil desta viga. Agora, o que eu tenho aqui nessa viga, tá? Na verdade, além de eu ter este ponto travado, que está sendo travado pela viga V2, né? Eu tenho em cada lado dessa viga V2, eu tenho mais os pinos de solidarização da laje pré com essa viga. Então, este é o carregamento que devemos considerar, e essas são as considerações de pontos travados para esta viga V3. Então, mesmo procedimento, vocês vão ter que dimensionar esta viga para resistência, que isto eu digo, referente ao momento fletor máximo, e vocês vão ter que verificar a flecha, que é referente ao carregamento e a inércia do perfil. Com isso aqui vocês têm o JX. Um abraço!